e determina. Ou então, em outros casos, a gente cria em projeções do futuro um prazer momentâneo simplista. Te dá um certo prazer de uma construção só mental, do que você gostaria de ser, um sonho seu, e você torna aquilo um prazerzinho momentâneo, e como você está tão acostumado com aquela ilusão do ego, o seu ego não sabe interpretar se aquilo lá é uma verdade ou se é uma mentira. Então, você automaticamente sente aquele prazer simplista, que não tem uma profundidade, mas que isso faz com que você vá levando a vida com esses prazerzinhos momentâneos, prazerzinhos ilusórios, prazerzinhos materiais, e não tome a verdadeira, e não entenda que o verdadeiro mecanismo da gente mudar, transformar, é entender a nossa mente e usar a nossa mente a nosso favor. Porque o ego não é que é o nosso inimigo, é porque a gente, por não entender esse processo, essa ferramenta maravilhosa que o universo nos deu, que Deus nos deu, para trabalhar a nosso favor. E acaba que a gente faz com que ela seja algo que seja um obstáculo, e não uma coisa positiva na nossa jornada. E eu vou dar um exemplo, que é um exemplo muito clichê, que a gente vê isso em redes sociais, a fotinho lá, daquele elefante gigante, imenso, de 2 toneladas, preso em uma cadeira. O que acontece? Isso é a verdadeira construção do nosso ego, construindo um eu equivocado, um eu que não tem maturidade para entender o processo da vida. Então, o que acontece? As nossas crenças e valores vão determinando padrões que a gente começa a seguir como verdades. E aí tem 3 tipos de padrões. Tem aqueles padrões que quando a gente começa essa caminhada de evolução, a gente começa a mexer primeiro em padrões mais fáceis, mais digeríveis, uma coisa que a gente consegue ter a gente consegue mergulhar naqueles problemas, naquelas crenças, e começa por aqueles lá. E aí vai começando, você vai evoluindo aquilo, e você vai tendo um processo de evolução, de consciência. Porém, esse processo, enquanto você está tendo esse processo de consciência, o seu ego, ao mesmo tempo, ele está tentando se evoluir, entre aspas, para tentar continuar no poder dele como se fosse o seu verdadeiro eu. Então, e aí, né, voltando para por exemplo, do elefante, como aquele elefante foi conduzido desde pequenininho, de que ele não era capaz de sair daquela determinada cadeira e que ali era o lugar dele, e então ele foi entendendo que aquilo lá era conveniente, que aquilo lá era a verdade dele. Então, apesar dele ser um bicho de 2, 3 toneladas, tudo está na nossa mente, a gente é o que a gente acredita que a gente é. Se eu acredito, se aquele elefante, falaram para ele que ele é um gatinho desde quando ele era pequenininho, um cachorrinho que ele ficava na coleira preso ali, naquela coleirinha, ele entende, porque é através da mente que ele entende que ele é aquele gatinho, ele não entende que ele é um elefante de 2 toneladas, ele não sabe o seu poder, porque o poder está na mente.